Quais são os assuntos mais recorrentes de ondas? Vou falar para vocês algumas questões que caiu no Enem 2014, 2015, 2016 e 2017 aqui, beleza? E qual é o assunto? Qualidades fisiológicas. Quais são as qualidades fisiológicas, gente? Altura, intensidade, timbre. Então, essas são as qualidades fisiológicas, além de interferência de ondas, efeito Doppler, propriedade de ondas sonoras, polarização, reflexão de ondas, refração de ondas, difração de ondas e o espectro eletromagnético. Esses são os assuntos que mais aparecem na prova. Ah, mas é muita coisa. Gente, infelizmente não dá, não é igual mecânica. Mecânica eu cheguei para você, ó, energia, estuda energia, que com certeza vai cair uma questão. Depois eu falei o quê? Eletricidade, olha lá, eletricidade, isso aqui vai cair com certeza vai ter alguma questão disso daqui. Agora, ondas não dá para dizer, porque um ano pode vir refração, outro dia pode vir difração, outro dia pode vir o espectro magnético, então são essas daí. Então, vamos ver aqui, então, galera, as questões que caíram nos anos anteriores. Vamos fazer aí de 2014. Em 2014, galera, ele falou o seguinte: a radiação captada por detectores encontra em que região de frequência? Bom, antes de mais nada, radiação emitida por um corpo, galera, é aquela de infravermelho. Nós temos aqui um espectro eletromagnético, certo? Temos aqui, ó, raios gamas, raios X, raios ultravioletas, aqui a luz visível, depois vem o infravermelho, micro-ondas, radar, TV e assim rádio. Beleza? Então esse aqui é o nosso espectro eletromagnético e esse aqui nós temos os comprimentos de onda. O comprimento de onda que mostra o infravermelho, olha só, que é aquele que é usado pelos aparelhos para detectar se tem alguma coisa. Se você chega numa sala e a lâmpada acende automaticamente, é porque tem um sensor de infravermelho ali que detecta que você entrou, ok? E ela também é usada muito nas guerras também, né? A visão noturna. Então, galera, essa questão aqui, a radiação captada por detector encontra-se numa região de frequência de infravermelho. Nós temos aqui, ó, ultravioleta, região do espectro visível, aqui onde temos a luz, ok? E depois vem aqui, ó, ultravioleta e depois o infravermelho. Beleza? Então a resposta aqui, galera, seria a letra C. Isso aí caiu no Enem 2014, mas foi só essa? Não. Olha só que questão legal. Nessa questão, galera, que caiu em 2014, ela fala o seguinte: sintonização de rádio e TV. Como que se dá? Bom, o fenômeno, nós temos uma onda eletromagnética que se propaga, né, em todas as direções. São várias ondas chegando para tudo que é lado. Tem onda de rádio, tem onda de TV, onda de celular. Então, ondas estão girando aqui e uma torre que emite. Para que esse radinho receba essa onda, o que ele precisa? Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Nós temos um diapasão A e um diapasão B. Eu vou tocar o diapasão A emitindo uma onda sonora. Essa onda sonora vai se propagar e vai fazer o B vibrar com a mesma frequência que A. Isso é chamado de ressonância, galera. Então, pessoal, esse aparelhinho de rádio aqui, ele tem diversas frequências. Então, você vai sintonizar em uma frequência que vai ser captada da torre e vai entrar em ressonância. Então a gente tem aqui uma emissão e uma recepção, ok? Então o fenômeno relacionado a isso daqui é ressonância. E essa aí foi a questãozinha que caiu no Enem 2014. E acabou por aí? Não, pessoal. O Enem 2014 teve outra questão envolvendo ondas. Olha só que legal. Nessa daqui fala de um violão e de acordes. Ele quer o seguinte, ó, no texto apresentado, a propriedade física das ondas que permite a distinção entre as notas é... Olha só, o cara vai tocar o violão. Então nós temos aqui várias notas. Por exemplo, a nota Dó, ela tem 264 Hz. E a mesma nota Dó, ela tem
528. Porque essa nota dó, ela é 1/8, essa de baixo aqui, é 1/8 acima da outra nota. Olha só que legal. Pode reparar que a razão aqui é igual a 2. Se eu pegar essa daqui de baixo e dividir por ela, vou ter igual a 2. Então, galera, nós temos aqui notas diferentes. O que faz distinguir uma nota da outra é a frequência, ok? Então, a resposta aqui seria a letra A. Enem 2015. Já no Enem 2015, nós pegamos aqui uma questão que envolve o quê? Interferência. Mas existe interferência construtiva e interferência, pessoal, destrutiva, como a gente calcula pela diferença de caminhos, ok? Essa interferência é com oposição de fases. Repare, pessoal, que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película de óleo. Isso aqui é importante, esse dado aqui, ó. Então, o que eu vou fazer isso daqui, ó? 2 vezes a, ok? Que é a distância, a variação da distância, é igual a K vezes lambda dividido por 2. Lembre que K é múltiplos inteiros ímpares, 1, 3 e 5, ok? Como ele quer aqui ó, a espessura mínima, olha só, eu vou usar o K igual a 1. Usando isso daqui, a gente vai achar lambda sobre 4. Essa é a espessura mínima. Logo, a resposta aqui seria a letra A. Show de bola? Essa aí foi a questão do Enem 2015. E acabou por aí? Não. Enem 2015 nós tivemos outra questão aqui envolvendo o quê? O espectro eletromagnético. Olha só que legal. É, rapaz, esse espectro gosta de aparecer. De vez em quando tem uma questão aqui, hein? Bom, ele quer saber qual é o filtro solar que a gente pode usar. Então, vamos olhar aqui. Ó. Se você pegar naquela de cima, nós temos aqui, ó, na faixa do ultravioleta B que ele quer, nós temos os valores aqui, ó, de absorção. Tem esse aqui, ó. Esse é a frequência, tá vendo aqui? A frequência desse e desse daqui, ó. Então, a gente vai pegar qual é o comprimento de onda correspondente a essas frequências daqui, ó, do ultravioleta B, certo? Então, a gente simplesmente vai usar a equação de ondas. Olha só, velocidade é igual a lambda vezes F, ok? Então, a gente vai usar aqui, ó, 3 vezes 10 à oitava é igual a lambda vezes 9,34 vezes 10 elevado a 14. Passa para o outro lado dividindo, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A gente vai achar aqui 321 nanômetros. Esse daqui vai ser o nosso máximo, o comprimento de onda máximo. E o outro, que eu vou calcular aqui, ó, mesma coisa, lembre-se, tá? Ondas eletromagnéticas no vácuo é 3 vezes 10 elevado à oitava, ok? Então, vezes é igual a lambda vezes a frequência, essa aqui, ó, que vai ser nosso mínimo. Bom, achamos o valor máximo e o valor mínimo. Vamos agora analisar o gráfico onde que ele fica. Ó, 291 nanômetros está aqui, ó. E do 321 está mais ou menos aqui, ó, né? Aqui é 340. Então, 321 tem que estar por aqui. Qual que mais se enquadra aqui, ó? O filtro solar de número 4, né? Então, a resposta aqui ó, seria a letra B. Questão do Enem 2015. Bacana, né? Enem 2016. Olha só, questão envolvendo o efeito Doppler, galera. À medida que, para você resolver essa questão, você tem que entender como que funciona. Nós temos uma frequência em função do tempo. À medida que vai aumentando o tempo, a frequência vai o quê? Ela vai diminuindo. Repare, quando se aproxima, olha só, a ambulância se aproxima de alta frequência, é um agudo. E quando se afasta, nós temos uma região de baixa frequência, um som grave, ok? Então, isso aqui que você tem que sacar, beleza? Então, antes ele está se aproximando, então um som agudo de alta frequência. Depois, com o tempo, ele vai se afastar, então vai ser um som de baixa frequência. Qual o gráfico que representa uma alta frequência e baixa frequência? A letra D representa esse gráfico de alta frequência, depois baixa frequência. Show de bola!
Então, efeito Doppler, fica ligado com isso daqui, hein? Em 2016, acabou por aí? Não. Outra questão que envolve intensidade, tempo de retorno e frequência percebida, galera. Bom, vamos lá. Repara o seguinte, ele fala aqui que a situação é unidimensional. A pousa se afasta e movimento retilíneo e uniforme. Então, a velocidade aqui, gente, é constante, hein? Então, movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Então tá, nós temos aqui a mariposa, ela está se afastando do morcego, ok? Então, quando ela se afasta, o que a gente pode afirmar sobre a intensidade? À medida que a distância aumenta, nós temos aqui a intensidade diminui, não é? São grandezas inversamente proporcionais, proporcionais ao quadrado. Lembre-se que intensidade, gente, é igual a potência sobre a área da superfície. Então, a intensidade sonora ela é igual a potência, watts, dado em watts, sobre a área. Mas é a área da superfície, ok? Essa aí eu trabalhei bastante com o pessoal do meu curso, hein? Então, galera, são duas grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, já sabemos aqui que vai ser a intensidade, a distância está aumentando, então vai diminuir a intensidade. Já com relação ao tempo de retorno, gente, vamos analisar com a fórmula da velocidade média. Ele diz que o movimento é retilíneo e uniforme, então a velocidade é constante. Quando eu aumento a distância, ou seja, quando a mariposa se afasta do morcego, olha o que acontece. O tempo vai ser o quê? O tempo vai ser maior. Por quê? A velocidade é constante, então são duas grandezas. Espaço e tempo é diretamente proporcional. À medida que uma aumenta, o outro aumenta, porque a velocidade é constante. Então, nós temos aqui um aumento do tempo, ok? Agora, com relação à frequência, o efeito Doppler pode explicar muito bem. Nós temos a mariposa, assim como a ambulância, ela está se afastando. Quando temos um afastamento, a gente vai ouvir o quê? Um som com a frequência grave, ou seja, baixa frequência. Se a gente vai ouvir um som com a frequência grave, de baixa frequência, qual é a resposta então aqui? A intensidade diminui, o tempo de retorno aumenta e a frequência percebida diminui. Então a resposta seria a letra A. Ok, galera? Questão do Enem 2016 aqui, feitinha para vocês. Enem 2016 de novo, olha só, outra questão que envolve ondas. Essa questão, galera, você tem que saber o seguinte. Nós temos aqui, ó, região de nó, o N aqui representa o nó, e isso aqui é o ventre, ok? Um ventre equivale a lambda sobre 2, beleza? Não, nós temos aqui na região de nó, a intensidade é baixíssima, é zero. E no ventre, a intensidade é máxima. E de acordo com a figura, que posições correspondem 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Ele quer 2 pontos que a manteiga vai ser derretida. Bom, onde que tem 2 pontos consecutivos que a manteiga vai ser derretida, pode ser 1, 2, esse daqui, o 2 não vai ser porque a intensidade é mínima. Aqui é máxima, aqui é mínima e aqui é máxima. Como ele quer só 2, você vai pegar o número 1 e o 3. Logo, a resposta aqui ó, é 1, a letra A. Gente, esse daqui eu mostrei para vocês no curso com um microfone. Um microfone, quando você coloca aqui nessa região, em um tubo sonoro, nessa região de nó, a intensidade vai ser zero, vai ser mínima. E aqui, ó, na região de ventre, quando você coloca no centro aqui nessa região, a intensidade do microfone vai ser máxima. Então, nós temos aqui regiões de máxima intensidade e mínima intensidade. Show de bola? Então, Enem 2017. E nessa daqui, galera, você só tinha que analisar o gráfico. Não tem mistério aqui. Nós temos, de novo, ultravioleta, regiões e regiões de infravermelho. Mas o arquiteto aqui quer iluminar uma sala usando uma lâmpada, mas que não aqueça o ambiente. Então, pessoal, nós temos a região de ultravioleta e a região de infravermelho, certo? E aqui a luz visível.
Eu não quero essa região aqui, ó, de infravermelho. Então, por exemplo, um tungstênio, olha só, ele aquece muito. E esse daqui, o xenon, também aquece muito. Qual seria o melhor aqui, ó, que tem menos infravermelho? Seria essa região aqui, ó, do LED, né? O LED se concentra mais na região visível, ok? Então a resposta para essa daqui, ó, analisando a questão do infravermelho, seria a LED, ok? Se ligue nessa questão, hein? Ultravioleta, região visível e infravermelho. Essa questão envolve aqui na parte de espectro eletromagnético, hein? Enem 2017, olha só que interessante, envolvendo intensidades sonoras. Mas não tem cálculo, aqui é só interpretação de gráfico, gente. Primeira coisa que ele falou aqui, ó, os valores inferiores a 10 decibéis transmitidos, não é isso? Então, e os valores acima não pode ser transmitido adequadamente. Então, o valor está nesse intervalo aqui, ó, entre 100 e 10. Então, nós temos aqui nossa fibra e aqui vou mandar 100, porque é o máximo que eu posso mandar, porque acima não fica legal, né? Não é transmitido adequadamente, como ele falou aqui. E o mínimo tem que chegar lá no mínimo 10. Então, a variação aqui vai ser 90 decibéis. Feito? Beleza, né? Essa aí foi a questão. Como que agora eu vou olhar para o gráfico? Vamos olhar o gráfico aqui, que ele quer a menor perda. A menor perda é 1. Quando tiver o quê? Essa onda 1,5 micrometros. Então, galera, vou fazer uma regrinha de 3. Olha só, a perda é decibéis por quilômetro, não é isso? 1 decibel a cada 1 quilômetro. Está dizendo aqui, ó, perda da fibra ótica, decibéis por quilômetro, certo? Então, se eu tenho 90, quanto vai ser? X do outro lado. Multiplica em cruz, a gente vai ter 90 quilômetros. Logo, a resposta aqui, ó, é a letra D. Ok, show de bola. Outra questãozinha do Enem 2017, que também envolve o quê? Interferência de ondas sonoras. E essa interferência também é destrutiva, galera. Bom, pessoal, olhando aqui, ó, nós temos aqui, ó, duas ondas destroem. Então, repare, aqui, ó, elas se somam, então formam a onda preta. Tá vendo? A azul e a de baixo vão se somar, vão ter uma onda construtiva, as duas somam e as duas podem vir e se destruir naquele ponto, certo? Então, isso aqui que é uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Já aqui na situação, nós temos 40 mais 40. Esse aqui vai ser o percurso que ele vai correr, né? 40 mais 40 dá 80 e outro lado vai ser 30 mais 30, não é? Esse pedacinho vale 30 mais 30. Então, o total, gente, seria o quê? 2 vezes 40 menos 30, né? Ou seja, 80 menos 60, que a gente vai ter 20 centímetros a diferença de percurso aqui, que é igual a 0,1. E como a gente vai querer, vamos pegar para o menor nível, né? O nível 1 de interferência aqui. Substituindo aqui na nossa equação, a gente vai achar um lambda igual a 0,4 metros. Mas aí ele quer a frequência, então vamos usar a equação de onda. Velocidade é igual a lambda vezes f. A velocidade da onda é 320 e lambda é 0,40 vezes f. Passa para o outro lado, a gente vai achar 800 Hz. Logo, a resposta aqui é letra C. Ok, galera? Questão do Enemzinho 2017. E acabou por aí? Não, gente. Olha só, outra questãozinha também no Enem 2017. Então, ondas é muito recorrente. Cai 2, 3 questões. Por isso que eu estou falando com vocês. É muito importante estar estudando ondas, hein? Então, galera, nós temos nesse gráfico, vamos olhar aqui, ó. Para todos os comprimentos de onda, nós temos aqui, ó, a melanina sempre vai estar absorvendo, ok? Já a oxihemoglobina, ela vai absorver nesses comprimentos de onda, aqui ela não absorve nada, ó, é 0 e vai aumentando, certo? Então, nós temos aqui, analisando o gráfico, o
que a gente vai ver? A absorção da melanina é elevada para todo mundo. E já a oxihemoglobina, ela é elevada, porém ela perde tudo no 700, ok? E a água, ela só absorve, gente, a partir do 900, ó. Então, o que ele quer aqui? Qual é o comprimento de onda ideal para fazer a epilação a laser? Esse comprimento de onda só pode ser o de 700. Ok, galera? Então, da nossa questãozinha, a questão 66, galera, fala o seguinte. A corrida 100 metros rasos é uma das principais provas do atletismo e qualifica o homem mais rápido do mundo. Um corredor de elite foi capaz de percorrer essa distância em 10 segundos, com 41 passadas. Ele iniciou a corrida com o pé direito. O período de oscilação do pé direito desse corredor foi mais próximo de... Ele quer o período, o quê? O intervalo de tempo de uma oscilação do pé direito desse cara. Sacou? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, galera? Primeira coisa a fazer. Vamos imaginar um cara correndo, né? Então, ele vai começar com o pé direito, aqui que falou aqui, ó. Vamos olhar no texto. Ele inicia a corrida com o pé direito. Então, para esse pé direito ter uma oscilação, ele tem que ir lá atrás e voltar novamente na frente. E quando ele fizer isso, ele vai estar lá na terceira passada. Quando ele chegar na 41ª passada, quantas vezes ele oscilou? Fácil. Veja só. Tenta só imaginar. Eu peguei essa figurinha para você imaginar o cara correndo e o pé dele oscilando, ó. Ele só quer o pé direito. Beleza? Então você olha o pé direito indo lá na frente e voltando lá atrás. Pé direito indo lá na frente e voltando atrás. Isso aí é uma oscilação. Então uma perna possui o quê? Se a gente pegar a perna só à direita, vai ter 40 oscilações. Ou, desculpa, ao total de oscilações, eu vou pegar o 40 e dividir por 2, eu vou ter 20 oscilações da perna direita. Beleza? Então, o intervalo de tempo é 10 segundos. Porque ele fala aqui, ó, ele percorreu 10 segundos. Olha que questão interessante. A pessoa pensa que ia usar cinemática, mas você não usa cinemática para resolver isso aqui não. Usa pouco, né? Não usa aquelas equações, você usa equações de onda. Bom, eu tenho o tempo, eu tenho as oscilações, eu vou calcular a frequência da quem? Da perna direita desse cara. Qual é a frequência da perna direita? Eu vou pegar o 20, né? 20 dividido por 10. 20 dividido por 10, a frequência deu 2 Hz. Mas ele quer frequência? Não, ele quer o período. O período, gente, como eu falei para vocês, é 1 sobre F. Então eu vou dividir. 1 dividido por 2, e nem preciso dividir. Olha só, o período de oscilações é a letra C. Beleza? Tranquilo, né? Uma questãozinha de que envolve a parte de ondulatória. E só isso? Não, tem mais. Teve uma galera que pediu que eu botasse mais questões e estou colocando agora. Vamos resolver mais então. Questão 68. Em mídias ópticas como CD, DVD e Blu-rays, a informação é representada em forma de bits, quer dizer, 0 ou 1. Né? É fisicamente gravada e lida por feixes de laser, de luz de laser. Para gravar o valor 0, o laser brilha intensamente, de modo a queimar, tornar opaca, uma pequena área no disco, de tamanho comparável ao comprimento de onda. Ao longo dos anos, a empresa de tecnologia vem conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados no disco. Em outras palavras, a área usada para se representar um bit vem se tornando cada vez mais reduzida. Qual é
Qual a alteração de onda eletromagnética que constitui o laser permitiu um avanço tecnológico citado no texto? E aí, galera, o que vocês acharam dessa questão? Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que agora mesmo eu vou estar explicando para vocês. Então, galera, vamos lá. Ele quer o seguinte, ó, vou grifar isso aqui, ó, comprimento de onda. Uma pequena área do disco do tamanho de um comprimento de onda. O que vem acontecendo, galera? Olha só, o CD, antigamente, ele era assim, ó, vinha o CD e nós tínhamos aqui, ó, um raio, o laser vinha atingir aquela certa áreazinha que queimava aquele pedacinho ali. Aí vinha o DVD, né, que já ficou menos. Olha só, o comprimento de onda foi diminuindo, ó. Já daqui para cá, 780 foi para 650. Já no Blu-ray, olha só, foi para 400, quase a metade disso aqui, né? Então, cada vez menos está sendo o quê? O comprimento de onda. Eles estão diminuindo. E quando eu diminuo o comprimento de onda, o que acontece com a frequência, galera? Presta atenção aí, ó. Ó, comprimento de onda, vou diminuindo, a frequência vai o quê? Aumentando. Olha só, vermelho, a frequência é baixa. Aí já o azul, a frequência é alta. Olha só. Então, galera, de posse disso, olha só. De um lado, quando você aumenta o comprimento de onda, ou aumenta, a frequência vai para um lado. Nossa, por quê? Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. E assim por diante. Beleza? Então, de posse disso, que ele está falando de comprimento de onda, está cada vez mais diminuindo. O que você vai tirar dessa conclusão aqui? Se o comprimento de onda está cada vez mais diminuindo, a frequência está o quê? Aumentando. Então, a resposta é a letra B. Com base nisso daqui, você pode ver, ó, aumento de comprimento de onda para cá, frequência para cá vai diminuindo. Se eu diminuir o comprimento de onda, eu aumento a frequência. E vice-versa. Um sobe, o outro diminui. E tem que começar só a pensar assim. Aumentou o comprimento de onda, diminui a frequência. Diminuiu o comprimento de onda, aumenta a frequência. E assim por diante. Fechou? Massa. Vamos lá, vamos mais uma. Questão 70. A telefonia móvel no Brasil opera com celulares cuja potência média de radiação é cerca de 0,6 watts. Por recomendação da ANSI, foram estipulados limites para a exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Para o atendimento dessas recomendações, vale os conselhos: segurar o aparelho com uma pequena distância do ouvido, usar fones de ouvido para as chamadas de voz e utilizar o aparelho de modo viva voz e com dispositivo Bluetooth. Essas medidas baseiam-se no fato da intensidade da radiação emitida decai rapidamente conforme a distância aumenta. Por isso, afastar o aparelho reduz os riscos. Para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o usuário deve utilizar fones de ouvido. Aí ele vem aqui. Agora a pergunta para você é o seguinte: qual dessas alternativas, você pausa o vídeo agora e tenta responder. Qual dessas alternativas mais distante fica do telefone do ouvido? Faz aí, eu vou explicar agora. E aí, respondeu? Então vamos lá? Galera, olha só. Vocês podem reparar que à medida que você fica com o celular próximo ao rosto, maior vai ser a sua exposição. Porque as ondas, olha só, do celular estão cada vez menores e com um comprimento menor. Então, isso entra junto com a célula e começa a imaginar, a célula está vibrando. Entra uma onda que também vibrando. Pode causar uma mudança no DNA e causar câncer. A melhor maneira de usar um celular é afastar ele. Acredita-se que com muito tempo de exposição, 10,
15 anos, uma pessoa ficando com o celular todo dia, por exemplo, um atendente, ele corre sérios riscos de ter câncer, câncer cerebral, câncer na amígdala e por aí em diante. Então, a melhor maneira de se prevenir é manter o quê? Uma maior distância. E dessas alternativas, a melhor se enquadra é a letra E. O sistema de viva voz com o aparelho apoiado numa mesa. Por quê? Está parado na mesa, a radiação vai ficar, não vai expor a cabeça da pessoa, né? É a pessoa que fica no celular o dia todo ali no rosto colado. Joia? Mas uma questãozinha aí envolvendo ondas, tá vendo? Muito tranquilo, né? Vamos lá, mais outra. Questão 69. Todo ano cresce a demanda mundial de energia. Com o aumento da população e o consumo, é cada vez mais necessário buscar fontes alternativas que não degradem os recursos do planeta, nem comprometam a sobrevivência das espécies. Ainda há muito o que descobrir sobre o uso eficiente de recursos energéticos provenientes de fontes renováveis, mas elas estão mais próximas do que parece da adoção da larga escala. Os recursos energéticos do tipo citado são provenientes de, recursos renováveis. Outra questão de energia. Já é a quarta questão de energia que a gente está falando aqui. Eu falei com vocês no começo da semana, as questões, por número de questões, cai bastante energia. Essa aqui é uma questão de energia, não envolve cálculo nenhum, basta você saber. O que você tem que saber? Energia eólica é uma energia renovável. A energia solar é uma energia renovável. Então a resposta é o quê? Letra C. Células solares e geradores eólicos são exemplos de energia renováveis. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, muito tranquilo. Espero que você tenha dado pausa no vídeo e ter feito, né? Mas essa aqui eu acho que dei de graça. Questão 78. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia, atingiu diversos países da Ásia, matando 300 mil pessoas. O grau de devastação deve-se, a boa parte, ao fato das ondas de um tsunami serem extremamente longas, de comprimento de onda cerca de 200 quilômetros. Olha que loucura, gente. 200 quilômetros. Isto é muito maior que a espessura da lâmina do líquido D, típica do Oceano Índico, que é de cerca de 4 quilômetros. Nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade de propagação torna-se dependente de D, essa distância que a gente falou ali, né? Obedecendo a relação velocidade igual a raiz de G vezes D. A expressão G é a aceleração da gravidade, pode ser tomada como 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas, qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? Galera, o que ele quer aqui? O intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas é o período. Ele quer o período novamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai arrancar os dados do texto. Ele diz que aqui, ó, comprimento de onda é o lambda, ele vale 200 km. Então, 200 mil metros. Outro dado que ele diz que é a distância. D vale 400. 4 mil metros. 4 quilômetros, 4 mil metros. Você já transforma logo, porque o G ele está em metro por segundo, então já transforma todo mundo para metro, galera. Vai deixar no SI. Então, ele falou que a velocidade é dado aqui, ó, raiz de G vezes D. É a velocidade da onda aí. De acordo com a distância, né, no mar. E G é igual, está dado aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Estou até tomando uma água aqui. Então, vamos lá.
Vamos calcular essa velocidade? Eu tenho um G, eu tenho um D, vamos calcular a velocidade dessa onda. Multiplico 10 por 4.000 e eu tenho a velocidade da onda. Tranquilo? Mas não é isso que ele quer o período. Então vamos lá, vamos usar a equação de onda. Velocidade de uma onda é dado por comprimento de onda vezes a frequência. Nós temos uma aula disso, já falei nesse exercício, revisei, estou revisando de novo, galera. Veja minhas aulas lá de ondas, logo no começo do ano. Então eu vou substituir aqui, ó, quem? Olha, eu vou substituir o 200 que é a velocidade que a gente achou aqui em cima, e aqui, ó, o comprimento de onda. Para quem? Vamos achar a frequência. Com a frequência eu acho o período, igual a primeira questão. Vamos lá? Quem está multiplicando? Esse cara. Passo para lá dividindo. E agora, o que eu faço? Eu posso dividir, ó, por 200 e 200 aqui, eu posso cortar, sobra 1 sobre 1.000. Beleza? Isso aqui, então a frequência é igual a 1 sobre 1.000. Aí vai dividir? Não precisa dividir, cara. Deixa do jeito que está aí mesmo. Olha só. Vamos lá. O período é o quê? É 1 sobre frequência. Então eu vou botar 1 sobre quem? A frequência é 1 sobre 1.000, vou botar aqui embaixo 1 sobre 1.000. Como que resolvo essa equação? Eu repito o denominador, esse cara de cima, e inverto o denominador. Eu inverto, eu boto ele de cabeça para baixo, ó, assim, ó. Beleza? Assim que resolve essa equação. Aí vai ficar 1 vezes 1.000 dividido por 1, é ele mesmo, acabou. A resposta tem essa? Não, a resposta está em minutos. Fazer o quê? Ele quer a resposta em minutos, vamos transformar em minutos. Como que eu faço para transformar 1.000 segundos em minutos? Basta dividir por 60. Eu já dei essa manha, eu ensinei vocês isso aí. Cinemática básica. Lembra? Conceitos básicos. Você não vai ficar, pode fazer regra de 3, mas se você seguir o meu macetão que eu ensinei, nossa, adianta o seu lado. Pega logo, divide. Divide esse cara aqui, vai dar 16,6666. Tem essa resposta? Não, mas a melhor que se aproxima é 17. Então tá aí, ó. A resposta, galera, é letra C. Ó, que joia, né? Tranquilaço, né? Questão número 13, que a gente tá, né? Então essa daqui caiu no Enem PPL 2014. Fala o seguinte, gente, olha só. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias do fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundos. Considerando a condição da velocidade do som é 340 metros por segundo, qual a distância mínima a que a pessoa deve estar de um anteparo refletor para que possa distinguir o eco do som emitido? Olha só que questão bacana, galera. Então, galera, para resolver uma questão dessa daqui, a gente nem vai usar a equação de ondas. A gente vai usar o quê? Velocidade média. Só que você tem que saber uma coisa aqui, ó. A única coisa que poderia estar pegando para resolver essa questão é isso aqui, ó. Entre a emissão e a recepção do eco, a onda percorre a distância de 2D. Beleza? Então, vai lá e voltou. Essa ida e volta dá o quê? Que distância que dá? 2 vezes a distância D. Se fosse x, 2 vezes x. Acabou. A distância é x, então vai ser 2x. Isso aí que você tinha que saber para calcular. Beleza? Então, eu tenho aqui o quê? Lembra de lançamento? Como eu falei, x não é igual a velocidade vezes o tempo. Aqui, então, no lugar do x, eu vou usar aqui a distância. A distância, galera, é 2D. Então, eu vou multiplicar a velocidade pelo tempo. Dessa equação, eu posso fazer isso aqui, ó, gente. Como ele quer a distância,
Então eu vou multiplicar a velocidade pelo tempo e dividir por 2. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer essa continha. Olha só, 340 vezes 0,1, que é o tempo, dividido por 2. Quanto que vai dar? Isso aqui multiplicado por 340 vai dar 34. Ó, dá para fazer de cabeça. Ó. Dá 34, 34 dividido por 2 dá 17. Olha. Então, galera, a resposta é a letra A. Questão muito tranquila, muito fácil, tá? Essa questão aqui. Vamos ver outra então. Essa aqui é a questão 14, Enem 2013. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? Galera, para fazer isso daqui, que é comum a gente falar no dia a dia, menino, abaixa esse som, abaixa o volume desse som, esse volume está alto. Aí você pensa o quê? A pessoa fala que a altura do som está alta, você pensa que é o quê? É a intensidade. Que é um termo falado no dia a dia e você confunde. Intensidade, galera, não tem a ver com altura. A altura, olha só, a altura está relacionada à frequência. Eu vou dar um exemplo. Mulheres têm a voz mais fina, mais aguda. É uma frequência maior. Mulheres têm frequências maiores. Então, o homem já tem uma frequência grave, mais grossa. Então, ele tem o quê? Uma frequência menor. Repare só, o homem seria isso daqui, ó. Ó, a mesma amplitude, ó, amplitudes. Então, isso aqui seria do homem e isso aqui seria da mulher. Quanto menor o comprimento de onda, né? Como que eu sei disso? Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Com um aumenta, outro diminui, né? Então, se esse aqui está aumentando o comprimento de onda, ou seja, né, eu estou diminuindo a frequência. E se eu estou aumentando aqui, ó, olha só, eu estou diminuindo, né? Aqui o comprimento de onda é menor que aquele de cima. Então, eu tenho uma frequência alta. Beleza? Então, é assim que a gente analisa, ó, a mesma amplitude. Então, logo de cara, a pessoa ia marcar. Geralmente, a galera toda ia marcar a altura. Mas você não. Você é um cara esperto e vai saber que intensidade sonora é medida o quê? Através da intensidade de decibéis. Repare isso aqui, ó. A onda não tem aqui, ó, relacionado à intensidade, mas fala o seguinte, ó, a amplitude da onda. Repare o seguinte, ó, quanto mais forte o som, maior a intensidade, maior vai ser o que? Amplitude, ó. A onda 1 é maior que a onda 2, que é maior que a onda 3. Então, essa característica aqui está relacionada ao quê? À amplitude. Então, galera, beleza? Então, a resposta aqui é a letra B. Feito. Espero que você tenha entendido. Vamos fazer mais uma, também Enem 2014. Quando um adolescente, olha só. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Chades, eu não sei pronunciar esse nome, gente, e desafiar o nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais as notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Beleza? No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é... Bom, galera, a primeira coisa que você pensa é timbre. Se você estudou isso, você pensa no quê? Que distingue
uma qualidade fisiológica é o timbre. Mas olha só, eu botei aqui para você, o timbre diferencia sons de mesma altura e mesma intensidade, emitida por fontes diferentes. Nesse caso aqui, a fonte é a mesma, gente. Beleza? Então ele está ali com o violão, emitindo acordes, notas musicais. Então, o que vai fazer distinguir um som de outro? O que vai permitir distinguir é a frequência, é a altura. E a única qualidade fisiológica que relaciona a altura é a frequência. É aquilo que eu falei com vocês, sobre a questão do homem e da mulher, né? O homem tem a voz mais grossa, né, mais grave, com uma frequência menor, e a mulher tem uma voz mais fina, aguda, uma frequência maior. Então está relacionado à frequência. Beleza? Então a resposta para essa questão aqui, ó, que caiu no Enem, é a letra A. Beleza? Questão 31, a gente já está na questão 31, galera. Em alto fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 graus Celsius são mensuradas por meio de pirômetros ópticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro óptico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica, até que sua cor seja a mesma que do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido pela observação. A propriedade da radiação avaliada nesse processo é... Então, galera, questãozinha básica. A única coisa que você tem que saber é o seguinte: nós temos aqui o espectro eletromagnético. Vocês podem ver que a radiação de rádio, a radiação de micro-ondas, infravermelho, visível, olha só, a frequência vai aumentando e quando o comprimento de onda, olha só, o comprimento de onda só vai diminuindo, ó. Repare, esse aqui é o comprimento de onda e esse aqui, olha só, é a frequência. A frequência vai aumentando. A temperatura também, à medida quanto maior a temperatura, galera, maior vai ser a frequência. Então, galera, à medida que você aumenta, ele também vai mudando de cor. Beleza? Repare só. À medida que nós temos a frequência do vermelho, olha só, 4, 4.6, 4.5. Isso aqui, ó, para a luz visível, galera, ó, 5.7. Então a frequência aumenta. E o comprimento de onda, olha só, ele vai diminuindo. Ó. Beleza? Tranquilidade. Então, galera, para responder essa questão aqui, ó, a propriedade que relaciona isso daqui, ó, é à medida que você aumenta o grau de agitação das moléculas, né, a definição de temperatura, você aumenta o quê? Você aumenta a frequência. Então, a grandeza que está associada a isso daí é a frequência. Não pode ser amplitude, não pode ser coerência, intensidade, e sim a única que está relacionada é a frequência. Joia? Vamos para mais uma. Essa questão 32, nossa, tá? Então, vamos lá. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação do forno micro-ondas e, em seguida, retirou a plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. Aí temos uma figura aqui, né, com pontos. De acordo com a figura, as posições correspondentes aos pontos consecutivos da manteiga derretida é... Então, galera, vamos ver aqui, ó, o que é, então, uma onda estacionária. Veja só, aqui nós temos uma onda estacionária, onde nós temos o ponto chamado nódulos, e esse ponto mais alto aqui, ó, é chamado de ventres. E aqui, ó, isso aqui corresponde a meu comprimento de onda, beleza?
Então tá, galera, vamos lá. Repare só essa onda. Nós temos uma azul, uma vermelha e outra preta. Veja que a preta é a sobreposição das outras duas. Então nós temos uma região, repare só, que essas duas, as vermelha e a azul, se juntam aqui, ó, formando essa daqui, ó, preta. Repare que elas se cancelam, elas só estão sempre se cancelando nesse ponto. Então existem pontos que elas se cancelam e pontos que ela se sobrepõem. Quando ela ocorre a sobreposição de duas ondas, a gente fala que houve uma interferência construtiva. Essa se somou com essa e deu essa daqui. Joia? E quando não há uma cancela a outra, a gente diz que houve uma interferência destrutiva. Então, galera, esses pontos nodos aqui é onde ocorre a interferência destrutiva. E onde tem os ventos, a interferência é construtiva. Beleza? Então, galera, através dessa animação aqui, se dá para enxergar claramente isso daqui. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Então, essa região aqui, ó, 1, 2, 1, 3 e 4 está construtiva. Aqui é destrutiva. E ele pergunta que corresponde aos pontos consecutivos da manteiga derretida. Bom, os pontos consecutivos, ele não quer todos, né? Que é 1, 3 e 4. Ele só quer os dois primeiros pontos, ó, 2. Então ele quer 1 e o 3. Seria esse e esse. Joia? Tá aí feito, questão 86, muito tranquila, né, gente? Vamos lá, vamos mais uma. Olha que questão legal, caiu em 2014. Opa, eu não troquei aqui em cima, mas essa questão é de 2014, tá, galera? Então lá, Christian Huygens, em 1656, criou um relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade se baseia na regularidade de pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes, até que, no início do século XX, houve uma inovação que foi a sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperatura. Olha que massa, gente! Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que o objeto de um relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que... Vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Esse aqui é o pêndulo, galera. Nós temos aqui, ó, a haste que está se referindo a essa distância aqui, ó. Esse aqui é o G, a aceleração da gravidade no local. Então o pêndulo está oscilando. Onde que se encontra isso? Isso aqui, ó, nesse relógio. É a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Tá vendo a haste aqui, ó? Essa haste metálica que ele está falando, ó, essa haste, eles encontraram no século XX uma inovação, encontraram um metal que aguenta essas variações de temperatura. Imagina lá no Reino Unido, que a temperatura chega abaixo de zero e pode chegar a 30, 40. Então uma variação muito grande, né, para um relógio, então naquele tempo. Então isso aqui, cara, aumentando esse comprimento aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai ter um período maior de oscilação. Então o relógio pode adiantar, pode atrasar, de repente da dilatação ou contração. Então pode ocorrer isso, né, nesse movimento aqui. Então o que aconteceu, galera? Para contornar isso daqui, ó, o período é igual a 2π. Esse aqui, ó, o período desse pêndulo, né, é 2π raiz do comprimento sobre G. G é constante. Então, para que esse período mantenha-se constante, o relógio continua medindo o período, o intervalo de tempo, né? Ele tem que ser constante aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui não pode ocorrer dilatação, né? Aumento ou diminuição. Então, por isso que eles encontraram um metal que resolveu esse problema aí que eles tinham. Beleza? Então, a resposta aqui, ó, comprimento da haste deve ser mantido constante. Esse comprimento aqui, ó. Joia? Então tá aí nossa... Essa questão 49, tá? Enem 2014. Um tipo de radar utilizado para medir a velocidade de um carro baseia-se no efeito Doppler.
Nesse caso, as ondas eletromagnéticas são enviadas pelo radar e refletem no veículo em movimento e, posteriormente, são detectadas de volta pelo radar. Um carro movendo-se na direção do radar reflete ondas com... Galera, para responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês o que é esse efeito Doppler. Repare só. Nós temos dois observadores aqui, o observador A e o observador B, certo? O observador A, quando a sirene passa por ele vai ter comprimentos de onda, olha só, maior que o observador B. Por que isso, gente? Entenda uma coisa. A aproximação, os comprimentos de onda são menores. Afastamento, os comprimentos de onda são maiores. Beleza? Gravem isso, hein, gente? Gravem. A aproximação é o quê? Comprimento de onda menor. Afastamento, comprimento de onda maior. Beleza? Então, ó, quando estiver parado, ó, só são iguais. Mas quando ele começa a andar, ó, na frente, quem estiver na frente vai receber o quê? Ó, repare esse carrinho, ó o comprimento de onda na frente. É menor. Ó, parado. Agora vamos ver atrás. Ó, o comprimento de onda atrás é maior que o da frente. Beleza? Mesma coisa para esse aqui de baixo. Vamos focar agora nesse baixo, ó. Afastamento maior, ó, afastamento. Aproximação, comprimento de onda menor. Afastamento, comprimento de onda maior. Beleza? Então, estamos entendidos com relação a isso aqui? Comprimento de onda menor na aproximação, comprimento de onda maior no afastamento. Gravem isso, beleza? Gravou? Então vamos lá. Vamos numa situação hipotética aqui. Vamos supor aqui, ó, que a onda sonora é mais ou menos 340 metros por segundo, né? Dependendo da temperatura local, né? Então ela tem um comprimento de 170 e uma frequência de 2 Hz, beleza? Então o produto desses dois dá 350, beleza? Como a onda sonora é constante, ela vai se repetir. E o que vai acontecer então, galera, quando o comprimento de onda diminuir? A frequência aumenta ou ela diminui? Repetindo, hein? Aqui é constante, então nós temos aqui, ó, 170, e aqui de 170 o comprimento de onda diminuiu. O que vai acontecer com a frequência? A frequência vai aumentar. Beleza? Olha só, ela diminuiu 5 vezes aqui, então a frequência vai aumentar o quê? 5 vezes. Repare só, de novo, nós temos a velocidade é constante, e agora a frequência aumentou. Ela saiu de 10, foi para 20. O que vai acontecer com o comprimento de onda, gente? Se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Boa, cara. É isso aí, você está entendendo. Vamos lá, vamos mais uma. 340, eu falei que é constante a velocidade, né? A velocidade do som. E agora, o comprimento de onda aumentou de 17 para 68. O que vai acontecer com a frequência? A frequência tem que diminuir, galera. Vai diminuir. Se aqui aumentou em relação a esse, a frequência diminui. Estamos entendidos? Então, mais uma saideira agora, vamos lá. 340 agora o comprimento de onda, ele diminuiu para 2 metros. O que vai acontecer com a frequência, gente? A frequência vai para 170. Beleza? Se o comprimento diminui, a frequência aumenta. Estamos entendidos com relação a isso, galera? Então vamos lá. Voltando à questãozinha. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui um veículo aproximando do radar. Então o radar vai emitir ondas. Ó, ondas com uma frequência inicial, certo? Vai bater, tem um comprimento tal, vai bater no veículo e vai voltar com esse comprimento de onda aqui, ó. Beleza? Esse comprimento de onda menor. Quando isso acontece, o que vai acontecer com a frequência, galera? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Se eu diminuir o comprimento de onda, a frequência vai aumentar. Show de bola? Beleza. Então vamos lá, vamos para mais uma questão.
Questão 50, Enem 2016. Então vamos lá, galera. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência A. O desenho ilustra as frentes de ondas do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência de uma onda sonora detectada em função do tempo antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual o esboço gráfico representa a frequência detectada pelo observador? Esse carinha observador aqui, ó, gente. Então vamos lá de novo, ó. Lembre-se, ó, comprimentos de onda na aproximação são menores e no afastamento maior. Então, qual gráfico que representa na aproximação aqui, ó? Vamos lá, vamos começar pela aproximação. Esse, assim, não, gente. Aproximação é constante. Esse aqui é menor, tá baixo. Ó, está todo constante a frequência aqui. Então não pode ser esse. Pode ser esse? Não, gente, ó, ele começa abaixo, aumenta, depois volta abaixo? Não. Esse não, a frequência começa alta, ó, depois a frequência diminui, porque o comprimento é menor, depois o comprimento é maior. Olha só, menor no começo, frequência alta, beleza? Opa, comprimento maior, frequência baixa. Resposta, então, letra D. Show de bola? Estamos entendidos com relação a isso? Espero ter passado para vocês, galera. Estou contando com isso, hein? Questão 51, Enem 2016. Os morcegos emitem pulso de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de eco após atingir objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade dos morcegos em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como pequenas variações de frequência, intensidade e pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que a mariposa se afasta em movimento retilíneo uniforme de um morcego em repouso. A distância, a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características do pulso ultrassônicos, os pulsos ultrassônicos. Aí quer saber intensidade, tempo e frequência. Vamos lá, gente, vamos entender o que é isso. Nós temos aqui nosso morcego, ele está aqui repousando tranquilamente, e nós temos aqui nossa mariposa. Galera, ele usa ecolocalização. O que é isso? Ele emite um som, o som bate na mariposa e depois o som volta. E assim ele consegue detectar umas características como o tempo, beleza? A intensidade e frequência. O que é a intensidade? Gente, intensidade é a potência sobre a área. Essa área, gente, não é aquela área normal não, é a área de superfície, ok? A área é 4πd ao quadrado. Então, a intensidade e a distância são inversamente proporcionais, tá? Então, a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância ainda. Joia? Então, o morcego consegue detectar isso daí. Aí o texto falou o seguinte, que a mariposa saiu voada, literalmente, né? Começou a se afastar do morcego. E o morcego está lá emitindo o sonzinho dele. O que vai acontecer quando a distância for maior? Quando a distância é maior, velocidade média. Distância maior, o que vai acontecer? Um tempo maior, não é, gente? Distância, velocidade, né? Lembra de velocidade média? Então, se eu aumento a distância, o tempo vai ser maior também para ir e voltar, né? Vai gastar mais tempo, certo? Então, o tempo é maior. O que vai acontecer com a intensidade, galera? Bom, intensidade e distância são inversamente proporcionais. À medida que eu aumento a distância, eu diminuo a intensidade. Então, o som, galera, o som, a intensidade, o volume, né, aquele barulho
Você chega perto do negócio, quando você chega perto do som, tá um barulho intenso. Se você afasta, ele diminui, não é? Então é a mesma coisa, intensidade aqui, ó. E, por último, a frequência. O que é a frequência, galera? Bom, eu acabei de falar com você, efeito Doppler, olha só. No afastamento, o comprimento de onda é maior. Se o comprimento de onda no afastamento é maior, a frequência é o quê? Menor. Joia? Efeito Doppler. Então a resposta aqui é a letra A. Olha só que massa, né? Então o que a gente vai fazer logo de começo, galera? Não vou ler, vou deixar você lendo e você vai tentar responder. Responda e depois eu vou explicar, beleza? Vai lá. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente à intensidade sonora. Gente, então vamos lá. Um instrumento ele pode ter a mesma intensidade e a mesma frequência, ou seja, altura. Altura é frequência, tá? Lembre-se das aulas que eu falei, altura é frequência. Então, olha só, esses instrumentos aqui, ó, podem ter a mesma altura e a mesma intensidade. O que é? O volume, intensidade. Pode ter o mesmo volume, mas a gente consegue diferenciar eles por causa de qual características que está faltando aqui? É o timbre. O timbre. Cada instrumento desse tem um timbre diferente. Você consegue ouvir a flauta. Ó, isso aqui é uma flauta. Esse daqui é uma voz, isso aqui é um piano. Beleza? Então a resposta, galera, é o timbre, tá? Aí vem as outras, ó, intensidade, não, intensidade não dá para diferenciar, não. É a quantidade de decibéis, né? Então não é. Potência sonora também tem relação à intensidade. Diferenciar a velocidade, não. E altura não. Altura dá para diferenciar um agudo do grave, mas não nesse caso, né? Porque aqui ele fala ouvir a flauta e o piano. Dois instrumentos a gente consegue distinguir eles através do timbre. Beleza? Vamos lá para a próxima? Mesmo esquema então, faça a leitura e tente responder que eu vou explicar logo em seguida. Fez? Então vamos lá. Em um violão afinado, quando se toca a corda lá com comprimento efetivo, harmônico fundamental, o som produzido tem uma frequência, 440 Hz. Se a mesma corda do violão é comprimida pela metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico. Então vamos ver aqui, galera, em cordas, ó. E nós temos aqui nosso primeiro harmônico, um harmônico fundamental. Você pode ver que o comprimento é 2L, ó, 2 vezes o comprimento da corda, né? E o segundo harmônico, olha só, o comprimento agora já cai pela metade. O que acontece aqui? Você só vai dividir por 2, ó. Divide por 2 aqui, ó, vai dar L. Divide agora o terceiro harmônico, divide por 3. E assim por diante aqui, ó. Se você dividir por 4, ó, você vai ter o quê? Você simplifica, né? 2 dividido por 4 vai dar meio. Então o que vai acontecer com a frequência, galera? Vamos lá, a frequência é igual a velocidade sobre comprimento de onda. O primeiro harmônico tem esse daqui. Se eu dividir agora a corda pelo meio, o que vai acontecer com a frequência? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai aumentar, gente. Ó, esse aqui vai cortar com esse, olha só. É como se eu dobrasse. A nova frequência é o dobro da frequência anterior. Olha só. Beleza. Então, a resposta, galera, é a letra B, porque o comprimento de onda foi reduzido pela metade, né? Se o cara apertou, diminuiu, botou isso daqui, ó. É igual ficasse aqui, ó, no segundo harmônico. Show de bola? Vamos lá, mais uma. Questão 66, já, essa aí caiu no Enem 2015. Leia e tente fazer, galera. Então, fizeram?
Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. É semelhante à outra. Vamos ver aqui, ó. Só que a outra era cordas vibrantes. Agora nós estamos trabalhando com tubo e tubos abertos. Olha só, em tubo aberto, galera, olha só, o primeiro harmônico é feito assim, ó. Lambda dividido por 4, lambda dividido por 4, certo? Esse aqui é o primeiro harmônico. E aqui, ó, como que a gente deduz o comprimento de onda. Então o comprimento de onda também é 2L. Já o segundo harmônio, olha só, nós temos lambda dividido por 4, 4 vezes, ó. Então, 4 vezes lambda dividido por 4, você vai simplificar, mas não vai cortar tudo para deixar nesse modelo aqui, ó. Passa para lá, então vamos ter L dividido por 2, 2L dividido por 2. Não corta porque é para deduzir uma forma, isso aqui, é uma sequência. Então, vamos no terceiro aqui, ó. No terceiro harmônio, a gente vai ter o quê? 6 vezes lambda dividido por 4. Então, 6 vezes lambda dividido por 4. Simplifica, mas deixa o 2 aqui embaixo, ó, sempre deixando no 2, e vai passar para lá. Olha só, olha a sequência. Então, você reparou a sequência? Olha só, aqui é como se tivesse 2L dividido por 1. Aqui se tivesse 2L dividido por 2. Tiver não, tem, né? Tem, aqui é 2L dividido por 2. 2L dividido por 3. Por isso que eu mandei deixar, não cortar aqui, ó. Aqui é 2L dividido por 3. O quarto harmônico, então, ele quer isso daqui, ó, né? Você já falou que ó, os comprimentos de ondas vão o quê? Cada vez mais, ó, daqui para cá vai diminuindo, ABC. O quarto, como vai ser? Olha, você está seguindo essa ordem aqui, ó, é só você fazer, ó. Esse aqui, ó, no terceiro modo, o quarto modo vai ser igual a quanto? Então, bota 4, ó. 2 dividido por 4, dá para simplificar, vai ficar como? L dividido por 2. Resposta, então, é a letra C. Olha, nem conta nenhuma, né? Mas se você entender isso daqui, galera, é muito melhor. Beleza? Vamos para cima. Então, vamos lá, questão 76. O que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo, fazer uma leitura, beleza? E já chego com a resolução e a explicação. Feito. Vamos lá, galera? Então, primeira coisa, como que vai resolver essa questão? Vou colocar aqui para você uma tabelinha, de novo, para você entender. Nós temos velocidade, temos comprimento de onda e temos frequência. Então, vamos extrair aqui, ó, 2 gotas por segundo. 2 gotas por segundo é 2 oscilações por segundo. O que nós temos aqui, então? 2 Hz. Joia? Vamos lá. Aqui é a distância de 2 cristas consecutivas. Isso aqui é o comprimento de onda, galera. Aqui, ó, 2 cristas consecutivas no interior de um líquido. Isso aqui, ó, o comprimento de onda. Show? E falou que a velocidade é 1 metro por segundo. Então eu vou colocar isso aqui numa tabelinha, certo? Essa tabelinha é só para a gente fazer uma interpretação, galera. O que vai acontecer agora? Ele diz que a frequência, ou seja, a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Então a frequência, galera, ela reduziu. Ou seja, ela era 2 Hz, passou a ser 1 Hz. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com a velocidade e o que vai acontecer com o comprimento de onda? É essa a pergunta que ele quer. Então, você tem que saber o seguinte, o meio de propagação continua sendo o mesmo? A onda mudou? Deixou de ser água? Passou para ser óleo, alguma coisa? Não, o meio continua sendo a mesma coisa. Ou então, a velocidade, galera, vai continuar sendo a mesma. Então, a velocidade aqui é o quê? Constante. Beleza? Então, essa aqui, ó, a velocidade por causa de quê? O meio continua sendo o mesmo. Só diminuiu a frequência, mas o meio não mudou. Então, a velocidade não muda. Beleza? E o comprimento de onda? Aí que tá, se a frequência, se você achou quem é a constante, então você tem frequência e comprimento. Se esse aqui aumenta, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Aí você tem que interpretar. Olha só, frequência e comprimento de onda são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se esse aqui aumenta, o outro diminui. Se esse aqui aumenta, esse aqui diminui. É a mesma coisa, se o comprimento diminuir, a frequência aumenta. Aqui na situação nós temos uma frequência diminuindo, então o comprimento vai o quê? Vai aumentar. Ele vai aumentar
o dobro, né? Isso aqui diminuiu, ó, aqui foi dividido por 2, esse aqui vai duplicar. Beleza? Então é assim que a gente interpreta a situação. Show de bola? Então, galera, a resposta seria o quê? Vai ser maior que 25 e igual a, né, a velocidade, que é a constante, vai ser igual a 1 metro por segundo. Aí tem uma outra dúvida que pegou a galera. O que é essa dúvida? Bom, a velocidade não é comprimento de onda vezes frequência? Se eu multiplicar 25 é igual a 0,25 metros, multiplicar por 2, eu vou ter 0,5. E por que está 1? Pois é, galera, isso aí é um erro do Enem. Porém, nada impede de você fazer a interpretação aqui. Como ele não quer o cálculo da velocidade, ele só quer que você entenda que quando a frequência diminui, o comprimento aumenta. Joia? É isso que ele queria. Então, galera, foi por causa disso daqui que ele teve. Realmente isso aqui era para ser 0,5. Beleza? Estamos entendidos? Estou botando os mínimos detalhes para você entender a situação. Até os erros do Enem também estão aqui. Então vamos continuar, vamos fazer uma outra questão que também tem uma pegadinha. Então vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. Então, galera, vocês leram? Fizeram? Então vamos lá, vamos resolver essa questão? Bom, qual é a pegadinha aqui? Ó? Ele chamou o T, esse T maiúsculo aqui, que geralmente refere-se a quem? Ao período, ele chamou de intervalo de tempo, olha aqui, ó. Intervalos de tempos idênticos. Ele falou que esse intervalo de tempo aqui é igual a esse daqui. Intervalo de tempo é uma coisa, período é outra, galera. Então, período é o intervalo de uma oscilação. Intervalo de tempo é aquele que vai contando, ó. Contamos um tempo e diz que o intervalo é igual. Porém, o período é diferente. Então, vamos chamar o período do Dó central, período TC, né? Central. E o período do Dó maior, TM, né? Período do maior. Temos o Dó central, o Dó maior. Show? Aí sim, agora vamos tentar fazer. Nós temos intervalos iguais, porém, o período, olha só, o período desse daqui equivale a quê? A duas oscilações, ó. Uma, duas, né? Nós temos daqui, ó. Aqui conta uma, aqui conta duas. Aqui só tem uma oscilação. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Olha só, repare só. Duas oscilações e aqui só tem uma oscilação. Então, eu tenho que o período do Dó central é igual ao dobro do período do Dó maior. Beleza? Sim ou não, gente? Compara. O Dó central, esse daqui, é igual ao dobro do Dó maior. Agora ficou tranquilo. Era uma tremenda pegadinha. Agora é só substituir. Período é o quê? 1 sobre frequência. Então, isso aqui vai ser a frequência de quem? A frequência do central. Joia? E isso aqui é a frequência do maior. Então, eu vou multiplicar isso aqui em cruz, beleza? E vou organizar, porque ele quer o quê? Ele quer a frequência central, a razão, né? A frequência central sobre a frequência do maior. Então, colocando o central sobre o maior, eu vou ter 1 sobre 2. Joia? Resposta, então, letra A. Cheio da pegadinha, mas aí com a gente aqui não tem isso não. Vou explicando para você não cair mais. Então, galera, Enem 2015, vamos pausar o vídeo, vamos fazer a mesma coisa, que eu vou explicar isso aqui com detalhes. Beleza, pausou, fez? Então vamos lá, vamos fazer essa questãozinha. Vamos ver aqui. Primeiro, cara, você tem esse comprimento de onda aqui, ó. Ele quer, o ultravioleta B, ele quer esse intervalo aqui, ó. Isso aqui é a frequência, né? Você está vendo a frequência? Nós temos os intervalos. O ultravioleta A está nesse intervalo, o ultravioleta B está nesse, e esse aqui é o ultravioleta C. Ele quer esse intervalo. Então, para a gente achar, nós temos a frequência, que é saber o comprimento de onda e qual é o filtro que se enquadra aqui. Então, vamos ver aqui. O comprimento de onda, galera, ele é dado por velocidade dividido por frequência. O mínimo
Lembre-se que eu falei com vocês, comprimento de onda pequeno, frequência máxima, né? Beleza? São inversamente. Então, se eu quero achar um mínimo, eu vou pegar a maior frequência. Então, eu vou achar o menor comprimento de onda. Então, eu vou pegar quem? Esse cara aqui, ó. Então, eu vou dividir a velocidade da luz que ele deu pelo comprimento de onda. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui. Ah, professor, por que você botou 300 aqui? Gente, repare, os comprimentos de ondas, eles estão tudo nessa faixa, ó, 240, 290. Eu tenho que achar um número em torno disso daqui. Eu não posso achar 20, ou posso achar um número assim, né? Ou 1000. Eu tenho que achar nessa faixa aqui, ó, de 3 casas decimais, né? Então, eu botei 300 aqui, ó, como manha. Então, eu vou dividir 300 por esse cara aqui e vou passar esse cara para cima. Né? Ele vai ficar menos 15, 6 menos 15. Olha só como vai ficar. Quando eu dividir, vai dar 291 vezes 10 elevado a quem? A menos 9. Por quê? Isso aqui está em nanômetros. Então, quando nano é 10 elevado a menos 9, já fica no número direitinho aqui do comprimento de onda. Então, tudo isso aqui é manha, beleza? Você fazendo exercício, você pega manha para resolver. Você já faz um processo logo antecipado. Aí, olha só, achamos quem? Esse aí vai ser o comprimento de onda mínimo. Agora vamos achar o comprimento de onda máximo. Quem é o comprimento de onda máximo? É esse daqui, ó. Vou pegar quem? A menor frequência. Se eu pego a menor frequência, frequência mínima, eu tenho o comprimento de onda máximo. Qual é o comprimento de onda máximo? Eu vou dividir, faço a mesma manha, transformo em 300 para dividir para esse cara, né? O mesmo esquema, e vou dividir. Vai achar 312 vezes 10 menos 9, ó. Já posso transformar em nano, beleza? E achei o comprimento de onda máximo. E agora, o que você faz? Bom, cara, o comprimento de onda do ultravioleta ele tem que estar nesse intervalo aqui, ó, entre esses dois, né? 291 e 312, que é o comprimento de onda máximo com o comprimento de onda mínimo. Então, qual que é? Aí você vem aqui no gráfico, traça uma reta, está aproximadamente aqui, ó, o 291 está por aqui e o 321 está por aqui. Olha qual que se enquadra, ó, pega aqui, ó, é o filtro de solar, é o filtro solar 4. É o filtro solar 4, então resposta, letra B. Feito, joia, muito bacana, né? Então é assim que se resolve uma questão como essa, galera. Complicadinho, mas o titã nas manhas aqui para você resolver. Show de bola?